Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 1º de novembro, sexta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe. Estamos ao vivo e hoje a criatividade dentro da arquitetura é uma habilidade fundamental. Ela possibilita transformar atividades simples em ações completamente inovadoras e marcantes, que podem ser reconhecidas inclusive como tendências globais. A grande dificuldade de muitas empresas e faculdades é conseguir fazer com que os seus funcionários e estudantes se mantenham aí criativos, desenvolvendo aí sempre soluções inovadoras. Um excelente exemplo de profissão que necessita de ideias criativas e inovadoras. O grande desafio é motivar e estimular ideias que se destaquem no mercado. É válido aí ressaltar que a criatividade é uma característica que tem que ter aí desde o nascimento, né? Temos desde o nascimento, sendo possível desenvolvê-la e exercitá-la cada vez mais. E ainda na faculdade, como estimular a criatividade e abrir espaço já para o mercado de trabalho. E visando aí estimular a criatividade e promover o aperfeiçoamento e contribuir com o desenvolvimento crítico dos futuros profissionais de arquitetura, que surgiu então o desafio Sierra de Arquitetura. E o tema de hoje, criatividade e inovação, descobrindo talentos na arquitetura. E aqui para falar sobre esse projeto, Renata Torres, ela que é professora da UFAL, né, do campus aqui em Arapiraca, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Edler Oliveira, ele que é arquiteto e urbanista, também professor e assistente da Universidade Federal aqui de Alagoas, Liberto Júnior, diretor executivo do Grupo Alamedas, e Maria Vitória, estudante, representando aqui todos os estudantes que estão envolvidos no projeto. Sejam todos muito bem-vindos, uma grande satisfação tê-los aqui com a gente. Renata Torres, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é nosso estar aqui, né, falando um pouco da arquitetura. E falando aí desse projeto que eu acredito que mobilizou, mexeu aí com os alunos de arquitetura. Sim, eles ficaram muito empolgados, né, por ter essa oportunidade, né, de mostrar o projeto deles, né, o trabalho deles, o que eles desenvolvem em sala de aula, né, mostrar, né, para a população de Arapiraca. Isso foi muito legal. Coisa boa. E também recebendo aqui Edler Oliveira. Seja muito bem-vindo, Edler. E obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Cláudia. Nós que agradecemos a oportunidade, né, o espaço que a TV Opes está dando para a gente. Obrigado pelas belas palavras também sobre a nossa profissão. Eu acho que nós partilhamos disso. Fazemos com muita paixão. E só quero dizer que é um prazer imenso para nós estar aqui nessa manhã de bate-papo sobre esse desafio que realmente está mexendo com todos nós no bom sentido. Coisa boa. Daqui a pouquinho a gente fala mais aí sobre esse projeto. Liberto Júnior, seja muito bem-vindo também aqui para partilhar um pouquinho sobre esse projeto, discutir e fazer aí a divulgação. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Então, na verdade, nós que fazemos o Grupo Alamedas, nos impressionamos muito, tanto com a dedicação dos professores, da coordenação do curso da UFAL, quanto dos alunos, pela dedicação, a criatividade que muitos dispuseram em horas de trabalho, que eu sei que não é nada fácil, mas é um orgulho para nós, empresário apiraquense, conseguir agregar ao nosso ramo de atividade, que é a construção civil, e trazer os novos profissionais do mercado, tentando criar uma solidez para os nossos novos empreendimentos, para os novos dias que nós teremos aí pela frente, trazendo muita inovação, muita criatividade, e as novas mentes trazendo muita tecnologia
E o que nós viemos buscar é isso, é fazer parcerias e agregar muito valor ao nosso mercado. Coisa boa. Vamos falar daqui a pouquinho mais aí sobre todo esse projeto. E a estudante Maria Vitória, seja muito bem-vinda aqui, representando aí toda essa galera que está realmente, que estudou, que fez o projeto, que pesquisou, enfim. Bom dia. Bom dia. Sim, eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, porque não é fácil para um estudante de arquitetura, principalmente numa reta final do curso, prestes a ser inserido no mercado de trabalho. Então, essa experiência foi muito contempladora para a nossa profissão. E também a universidade fazer parte, a gente ter o apoio dos professores, o apoio de uma iniciativa para o ramo da construção civil. Então, eu estou representando todos os alunos. Coisa boa. Vamos falar daqui a pouquinho mais aí sobre isso. Renata, agora falando sobre o projeto, né? Especificamente aí sobre o projeto. Como foi que surgiu aí essa ideia, né? De tentar, como a Maria Vitória falou, reta final aí de um curso, né? Tentar trazer da prática, da teoria para a prática. Surgiu aí dessa ideia? Quando foi em julho, começo de julho mais ou menos, o pessoal, né, do Grupo Alamedas procurou a universidade com essa ideia, né, de levar, né, um pouquinho, né, da sala de aula, né, para o Sierra a gente unir o público, né, com o privado, a gente unir a questão do aluno, né, de quem está ainda na faculdade, e levar isso para a cidade, né, mostrar. E aí a Nayara, que é irmã do Júnior, procurou a gente lá na universidade e conversamos muito sobre isso. E a gente prontamente abraçou essa ideia. E aí a gente começou a desenvolver todo o material inicial, né, de edital, de como seriam as etapas, como seriam as avaliações. E aí a gente começou junto, né, desenvolver esse projeto que, graças a Deus, deu certo. E a gente já está aqui no meio, né, da segunda etapa, né, mas mais especificamente já na entrega da segunda etapa. Né? E mais ou menos quantos professores, ou melhor, quantos estudantes, aí eu deixo aberto, né, a resposta para os dois professores, quantos estudantes participaram aí da inscrição, né, participaram de todo esse processo, né, de execução, que teve aí um projeto também? Isso. A primeira etapa, houveram, acho que mais de 20 inscritos, mas por conta de problemas pessoais, alguns não conseguiram entregar. E aí apenas 11 entregaram na primeira etapa. E aí desses 11, não era só individual. Tinha individual, tinha dupla e tinha trio, né? Então a gente tem 11, a gente teve 11 equipes na primeira etapa. E da primeira etapa passaram para a segunda etapa 6 equipes. E a gente está no desenvolvimento dessa segunda etapa, que na verdade a entrega é hoje da segunda etapa. Certo. E aí passando já para o Edler, que também, né, é arquiteto, urbanista, conhece bem aí os dois, né, conhece bem aí a prática desse trabalho. Edler, e foi trabalhado o que com os estudantes, né? Passaram foi passado um tema. Foi passado o quê? Para que a partir desse tema, a partir desse pré-projeto, eles pudessem desenvolver? Foi passado para eles um perfil de uma família que habitará essa casa uma vez que ela seja construída. Porque uma das coisas mais brilhantes desse concurso é que o projeto vencedor vai ser executado, né? Então, o que foi passado para eles foi o terreno em que esse projeto seria executado. Eles fizeram visitas a esse terreno, conheceram o condomínio, né? Alguns não conheciam. E aí, esse perfil habitacional, né? Esse perfil dessa família, né? Que é uma casa para uma família só, foi que norteou as propostas deles, né? Obviamente, houve uma liberdade deles no sentido de definir que espaços poderiam satisfazer essa família, né? Então, esse foi o pontapé inicial para o concurso, né? Todos eles, obviamente, quando projetam uma casa, a gente arquiteto, quando projeta uma casa, também nós levamos muito das nossas próprias experiências,
né? Então, independente de ser arquiteto ou não, todo mundo vivencia o espaço de uma casa e entende como é que ele funciona, minimamente. Então, a partir disso em diante, o trabalho foi todo de imaginação deles e de criatividade para desenvolver essa proposta. Então, essa liberdade, Maria Vitória, foi passada e foi concretizada aí, vamos dizer, foi colocada no papel. Como foi a experiência? Sim, na profissão do arquiteto, ele tem muito isso, que é a subjetividade, é o olhar dele e também o olhar de quem vai estar recebendo aquele projeto. Então, quando a gente pega um perfil de uma família, a gente busca sempre suprir todas as necessidades, entender a relação do ambiente, do espaço e do conforto que a família necessita. Então, foi até fácil, vamos dizer assim, pensar nesse aspecto. Porém, a gente deve tomar muito cuidado nesse processo criativo, porque nem sempre a nossa proposta, o que a gente pensa, é aquela adequação. Então, é muita reciclagem, é muita leitura, a gente tem que estudar propostas, o que se encaixa mais. Isso tá bom? O que não tá? Então, é uma infinita série de discussões e debates, e é sempre inovação, e nenhum projeto ele sai igual ao outro. E o seu projeto foi individual? Foi feito individual? Não, na minha equipe somos eu, Rubinha e a Sabrina. Nós trabalhamos em trio para esse projeto e quando a gente trabalha em trio, a divisão das tarefas ela ocorre de forma mais equilibrada, de forma mais livre. E uma preocupação sempre nossa é de ouvir a todos. Então, como um trabalho individual ele já tem esse problema que é só você e seu pensamento, em equipe são 3 cabeças. Então, você deve conciliar muito bem o seu tempo, as ideias, ouvir a todos, para, no final, sair um projeto equilibrado que todos gostem. Liberto, em relação a esse projeto, né, a ideia foi, né, que a empresa, né, o grupo, né, Alamedas, procurou, né, a instituição, procurou os profissionais. E agora? E depois do projeto pronto? Né, como é que o grupo ele vai se comportar, né, em relação ao resultado do projeto? Bom, vamos falar já do pós-projeto. Do pós-projeto, exato. Então, na realidade eu queria até aproveitar o espaço e parabenizar a Nayara, que foi a pessoa que foi a mentora da idealização desse projeto. E quando ela nos propôs isso, em reuniões internas da empresa, nos alegrou muito a possibilidade de unir o público e privado, visando a concretização dos profissionais. Algo que nos preocupa muito, nós estamos agora numa nova fase no nosso ramo da construção civil, onde estamos prestes a reagir num mercado muito aquecido, muito, muito bom. Nós esperamos excelentes dias pela frente. Então, a gente precisa que os profissionais estejam prontos para esse trabalho. Automaticamente, quando ela procurou a universidade, prontamente os professores abraçaram e, sem dúvida alguma, sem eles não seria possível. Sim. Porque eles realmente são os mentores dos alunos, então acredito que servem como espelho e são excelentes profissionais. E o que acontece? A nossa ideia com esse concurso, primeiro, incentivar os que estão saindo da faculdade. Existem as equipes, pessoas do 7º período, 9º período, 8º período. Alguns também se desafiaram do 4º, 5º período, que nos surpreendeu, porque acredito que, lógico... É uma experiência muito boa, né, para os estudantes. Pelo que a gente sabe, em concurso de nível regional nunca existiu, então a Arapiraca está sendo número 1 nisso. Nós, arapiraquenses, temos muito disso, né, de sermos empreendedores e conseguirmos trazer inovações aqui para o interior do estado. Então, esse concurso ele é a nível regional, ele ficou aqui solidificado no campus Arapiraca, curso de arquitetura, e eu sou muito sincero em dizer que eu me surpreendi com os projetos. Eu vi que cada um se dedicou muito, principalmente as 6 equipes que agora estão na segunda etapa, que já é a reta final também do concurso. Existe uma premiação no concurso para o 1º, 2º e 3º colocado, premiação em dinheiro e também em alguns outros fatores, mas a principal situação que a gente, enquanto empresa, vê é exatamente a experiência de agregar o mundo real, que somos nós da parte privada, que executamos a obra, que precisamos do custo-benefício da viabilização do projeto, e isso eles conseguiram trazer
porque a arquitetura é um mundo de sonhos. Você pode criar inúmeros situações belíssimas, mas além de criar o belo, eles também conseguiram criar o real. Então é unindo isso que a gente pretende sim executar. É o projeto que fica em primeiro lugar. Existe essa possibilidade de execução da obra. Execução da obra em um residencial hoje que é considerado o mais completo da região. Então, para um arquiteto que está saindo da faculdade já sair com um projeto implantado num residencial de alto padrão, uma casa belíssima, que vai morar uma família real, que vai ter respaldo do que aconteceu, é fantástico. Esperamos também que logo em breve possamos alinhar novamente um próximo concurso, uma próxima situação, continuar com essa parceria, talvez até ampliar um pouco esse concurso, e ficamos muito felizes com isso. Esperamos que continuemos nessas parcerias e que cada vez mais o público privado no nosso país funcione de uma melhor maneira. Coisa boa. Foram quantos projetos, como um todo, inscritos? 11 projetos. Finalistas? Apenas 6. Desses 6, apenas um. São três colocações, Três mas colocações. apenas um projeto será. Mas a experiência, Sim. acredito que para todos. Até aqui nos surpreendeu bastante, falando enquanto estudante, porque a experiência foi fantástica, do início ao fim. A gente pensou... a gente viu aquilo dali sendo construído. Então, quando a gente está na faculdade, que a gente está fazendo os nossos projetos, que eles ficam no papel e na nossa cabeça, na imaginação, quando a gente imagina que aquilo dali pode vir a ser construído, é muito gratificante. A gente já se entender como arquiteto, ver o condomínio Sierra, a sua casa ali dentro, é fantástico. E é um projeto, como diz, um projeto de verdade, né? Eu acredito que para o estudante isso não tem preço, não tem premiação, né? Participar já é o grande prêmio. Mas tem o vídeo, Pirulito, tem como passar agora, falando aí um pouquinho sobre o projeto, sobre o local. Tá no ponto, sim. Beleza, joga na tela. No primeiro Desafio Sierra de Arquitetura, os times inscritos têm como missão principal atender aos gostos da família Gonçalves, que espelha características muito comuns na sociedade atual. O patriarca da família Gonçalves é o empresário Lucena, de 42 anos de idade, casado com a nutróloga Eva, de 38 anos. Juntos, eles são os pais do Henrique, de 8 anos, e da Beatriz, de 10 anos. O empresário Lucena gosta de trabalhar em casa. Quando necessário enviar e-mails e atualizar sua agenda, faz parte do seu cotidiano. Após se desligar dos negócios, Lucena e sua esposa gostam de ler, meditar e se conectar com a natureza. Adoram receber os amigos e apreciar um bom vinho. Os filhos do casal são bastante estudiosos. Henrique adora futebol e Beatriz ama balé e música. A família ainda conta com 2 mascotes, Hollywood e Simba. E também tem a dona Rita, a secretária do lar que trabalha há anos com a família Gonçalves. Já é considerada praticamente da família. Estamos aguardando o melhor projeto que irá atender a família Gonçalves. Usem e abusem da criatividade e do bom gosto. Estamos ansiosos para conhecer os projetos. Residencial Sierra, o melhor lugar para viver. Muito bem. E o ponto-chave, Renata, a criatividade, né? Mas também precisa ser uma criatividade bem pé no chão. Isso. Como o Ederley falou, não teve um programa de necessidades, assim, dizendo a quantidade de quartos, né? O que precisa ter, não teve. Certo. Né? Então, a dica foi esse vídeo. Né? Então, uma típica família, né, brasileira, podemos dizer hoje, né, com 2 filhos, né, um menino e uma menina. Então, essa historinha ali dá várias dicas. Né? Então, tem a secretária do lar, que é como se fosse da família. Então, tem um cachorro, né? Tem um papagaio. Né? O pai, né, que é empresário e gosta de trabalhar em casa, enviar e-mails. Então, precisa, né, de um gabinete, né, de um escritóriozinho dentro de casa. Então, teve equipes que colocou o escritório mais central, teve equipes que colocou o escritório mais próximo do quarto dele, já que o uso era mais dele. Então, tem todas as dicas, né? A filha que gosta de balé, né? O menino que gosta de futebol.
Eles gostam muito da natureza, né? Gostam de meditar. Então, ao lado o terreno é de esquina e ao lado do terreno tem uma área verde, né? Tem uma área de preservação. Então, como agregar, né, aquele entorno, né? Como fazer daquele espaço uma casa, né, ideal para esse tipo de família. E aí todos, né, conseguiram, né, brilhantemente fazer isso. Tanto é que estão, né, na segunda etapa, as 6, né, que o difícil vai ser escolher, né, o que poderia ser o melhor, digamos assim. Mas aí eu já passo para o Liberto. E também para saber sobre a questão da banca, né, que avaliou, né, quais foram os requisitos, né, os pré e os requisitos que chamaram aí a atenção no projeto. Pronto, vamos lá. Na verdade, essa na primeira etapa, o corpo docente realmente foi quem avaliou melhor, né? Diante de todas as normas técnicas e do que é necessário se ter num projeto executivo, que irá provavelmente ser executado. Então, eles fizeram essa avaliação inicial, selecionando essas 6 equipes. Nós também demos uma olhada no projeto, demos a nossa opinião, e aí eles fizeram esse filtro inicial. Agora, nesse segundo momento, aí realmente vai ser formada uma banca, onde existirá um representante do nosso grupo, um representante da universidade e também profissionais de arquitetura que atuam no mercado, que serão selecionados para virem também compor essa banca. E aí existe no edital o peso avaliativo de cada situação do projeto, e aí na melhor classificação nós faremos a classificação do primeiro ao 6º lugar. Coisa boa. Passando também, ainda continuando falando sobre essa questão da avaliação, passando já para a universidade. Foi observado, né, quais pontos, né, para que então a escolha ela fosse justa. Houve também uma participação dos professores dando suporte em relação ao projeto? Na primeira etapa, nós professores, eu, Edler, mais a Beth e a Simone, que são também duas professoras nossas lá da UFAL, a gente assessorou os alunos no sentido de como eles poderiam resolver os problemas. Então, a ideia foi de cada um deles, toda a parte plástica, toda a parte da funcionalidade foi tudo ideia deles. A gente só estava assessorando, dizendo o que poderia melhorar, né, dentro da nossa experiência, o que poderia ser melhorado até chegar no resultado final. Então, a primeira fase, quem avaliou foram nós 4, né, os professores da UFAL. Então, no edital tinham vários critérios, dentre eles o conceito, né, do projeto, em que eles se basearam para poder chegar naquela forma, né, para poder chegar naquele resultado final. Teve toda a parte de conforto térmico, de funcionalidade, de volumetria. Então, cada um dos itens tinha a pontuação, né, máxima para cada item. E aí a gente foi dando, nós 4 avaliamos, e a gente foi dando a pontuação para cada item. E aí foi eleito os 6 primeiros colocados. Certo. E os alunos, quanto é período, ano, arquitetura? Nós temos no curso atualmente 10 semestres. 10 semestres. O concurso deixou livre, então Sim. o aluno de qualquer semestre do curso poderia participar. Obviamente, quem está mais avançado no curso, espera-se que já tenha mais habilidades. Porque as habilidades são trabalhadas gradativamente até o final do curso, né? Então, eles, nesse projeto, o que nós esperávamos enquanto banca avaliadora, era que eles reunissem conhecimentos de conforto ambiental, que seriam estratégias bioclimáticas aplicadas ao projeto. E aí tem estratégias que funcionam muito bem aqui para o Agreste, né? Que tem períodos que são muito quentes e secos, né? Tem período chuvoso também. Então, além dessas estratégias, tem também a parte construtiva, né? Quais seriam os melhores materiais? Qual seria o melhor sistema estrutural e construtivo para que essa casa seja edificada, né? Dentro das possibilidades que o mercado daqui oferece também. Além disso, quais seriam os atributos plásticos que eles incorporaram no projeto, né? Tanto interno quanto externo, como a casa se integra com o entorno, e tudo isso respeitando os parâmetros que funcionam dentro do próprio condomínio. Então, assim, é uma tarefa super complexa, porque eles têm que fazer uma ampla pesquisa
sobre todos esses aspectos e eles têm que equacionar isso tudo, se a gente imaginar uma fórmula, né? Fazendo essa analogia, tem que equacionar tudo e transformar em um projeto que seja adequado ao perfil dessa família, né? Então, isso tudo isso que a gente chama de condicionante de projeto, né? Vai demandar realmente uma pesquisa criativa deles. Eu acredito que a criatividade, ela não é um complemento para a arquitetura, ela é a força motriz. Ela é quem vai impulsionar eles em direção à resolução de um problema, né? Então, é um desafio que, né, apesar de ser uma casa, ela tem seu grau de complexidade também. E foi isso que foi observado. Se dentro disso tudo, desses aspectos, né, como foi que essas equipes conseguiram resolver? Qual foi a resposta que eles deram, né? E dentre as respostas que as equipes deram a todos esses critérios, quais foram as melhores? Então, nós acreditamos, né, fortemente que os melhores, eles realmente passaram para a segunda etapa. Porque eles trouxeram um dado que a gente considera importante, que é a inovação, né? A inovação não é você criar algo absolutamente novo, porque eu acho até impossível hoje em dia você criar algo completamente novo que não tenha sido feito ainda. Porém, a resposta que você dá para aquele contexto, ela pode ter um diferencial, né? Então, ela pode ser diferente do que já foi feito. Então, eles prestaram muita atenção nisso também. A Vitória pode falar melhor, que foi uma das concorrentes. Eles observaram muito o que existe dentro do Sierra. E a partir do que existe, como é que a gente pode inovar, né? E como o projeto, e como a ideia, né, do concurso, do projeto, é para algo realmente real, mas real, é algo que vai se concretizar. Precisou, então, desse estudo de campo mesmo. Sim, nós recebemos todas as diretrizes das normas do residencial, porque primeiro a gente tem que fazer a casa conforme as normas exigem. Então, é todo esse estudo da normativa primeiro, para depois você começar a pensar de fato no projeto. Então, tem toda uma linha de raciocínio. Você pensa no estudo da forma, o que você quer ali, o que você precisa. Os condicionantes ambientais, eles vão pesar bastante nisso, porque a gente sabe que no clima de Arapiraca a gente precisa usar as estratégias daqui. Então, a gente tem picos de temperatura muito alto. A topografia do Sierra, ela contribui bastante para o aproveitamento desse clima, porque é uma parte topográfica bem acidentada, então a ventilação ela vai ajudar bastante. Tem a parte do ambiental, que é a paisagem, a vista que existe lá. Então, quando a gente vai estudar a nossa implantação do projeto lá, a gente leva em consideração tudo isso. E outra coisa também que foi importante foi o uso da topografia. Porque como a gente sabe que lá é uma topografia de aclives e declives, então uma topografia acentuada, a gente precisa pensar em como que a gente vai aproveitar aquilo. Então, se a nossa casa chegar a ser construída, será que ela vai contemplar todas essas estratégias dentro dessa topografia? Então, é uma série de fatores, é uma coisa que leva a outra na hora que a gente está raciocinando para o nosso projeto. Coisa boa. E vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando mais aí sobre esse processo criativo, sobre projetos e sobre o concurso também. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho.
Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Deixa sua mensagem, participe com a gente, estamos ao vivo. Lembrando que estamos ao vivo, então deixa lá sua mensagem. Tem alguma pergunta sobre processo criativo, inovação dentro da arquitetura? Manda pra gente, olha só, toda essa equipe aqui para responder e tirar a sua dúvida. E agora vamos para o nosso momento de mitos e verdades. Algumas colocações, né, questionamentos aí relacionados ao tema. Então, vamos à nossa primeira pergunta, afirmação, enfim. O processo criativo dentro da arquitetura não existe? E aí? Ai, meu Deus. Como ele mesmo salientou, anda junto. Então, você não sai do lugar se você não exercitar o seu processo criativo. É uma excessiva fase de reinvenção. Então, cada arquiteto ele vai possuir um perfil. Ele gosta de um determinado tipo de arquitetura, de uma ambientação, de algum uso de material. Porém, se ele estagnar no processo criativo, ele vai se fechar. Então, é todo um conjunto, né? É a criatividade também. E o que mais? Né? A criatividade, ela caminha junto, mas o que é preciso mais? Aí eu passo para os professores. Desde a minha infância eu desenho aquelas casinhas bonitinhas, então eu acho que eu tenho um jeito para arquitetura. Tem alguns especialistas, né? E aí eu vou falar de um modo geral sobre eles, até porque eu me especializei em processo criativo, processo de projeto, como a gente chama, que eles falam o seguinte: você pode ser criativo em vários níveis. Tem um britânico que mora no Brasil, inclusive, faz cursos que o objetivo dele é despertar a criatividade das pessoas, não só para a arquitetura, mas para as artes também, né? Então, o que é que ele vai falar? Que tem a criatividade com C maiúsculo e a criatividade com C minúsculo. Com C minúsculo, é a nossa criatividade cotidiana. A gente tem que, o tempo inteiro, né, encontrar formas de resolver questões que são nossas do cotidiano. Sim. Isso exige uma criatividade. Ele até cita um exemplo de uma mulher de uma mãe, isso foi um caso verídico, né, que ia buscar o filho na escola e uma das vezes deixou o ferro de passar ligado. E aí ela passou a levar o ferro na bolsa dela, né? Então, assim, exatamente, é uma forma inusitada Sim. de resolver um problema cotidiano que não teve uma receita, né? Ela sozinha tentou encontrar uma solução. Para a arquitetura, os maiores arquitetos, aí eu vou citar o caso extremo, né? Brasileiros, né? Como a gente tem o Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, uma nova geração aí, acredito que são arquitetos que têm a criatividade com C maiúsculo, né?
é que eles conseguem modificar uma linguagem que já existe, né? E aí eles começam a virar referência, tanto para os arquitetos, para os alunos, então para todo o campo profissional, né? Então, obviamente, esses arquitetos que têm a criatividade com C maiúsculo, eles percorreram o mesmo caminho que a Vitória está percorrendo agora. Um dia foram alunos e, além de ser criativo, né, para ser criativo, na verdade, se exige um trabalho de pesquisa muito grande. Eles têm que construir o repertório deles ao longo da vida acadêmica, ao longo da vida profissional. Isso vai demandar pesquisa. Quando eu falo em referências projetuais, por exemplo, né, é que assim como um autor, para escrever um livro, ele precisa de referências, isso é uma analogia boa, a gente que é arquiteto precisa de referência. E são essas referências que não vão servir para a gente como uma cópia, vão servir como referência para que a gente consiga, a partir disso, produzir algo novo, né? Então, é nesse sentido que a criatividade funciona. A ideia da criatividade como luz divina, ela já caiu por terra. Então, acho que a Vitória pode falar muito bem disso dentro desse concurso, né, Vitória? Não adianta esperar ser iluminado pela luz divina, né? Eles têm que sair do canto, tem que ter um ponto de partida. Às vezes o ponto de partida é um material novo que existe no mercado. Às vezes é um projeto de algum arquiteto que serve de referência para eles. Então, assim, os pontos de partida são inúmeros e realmente não existe uma receita para isso, né? Então, essas habilidades que eles vão adquirindo ao longo do curso são habilidades, inclusive, para eles construírem o próprio modo de projetar. Ok, vamos lá. A próxima. Para um bom projeto, é necessário uma boa teoria? E aí? Sim, é É a necessário. teoria e a prática, né? Teoria e prática. Primeiro, todos os nossos conhecimentos que a gente adquire, seja do lado pessoal, seja na vida real, vivendo aquilo, e também no que a gente aprende na sala de aula, por exemplo, ele vai somar. Então, é como ele disse, é através de exemplos, é através de algo que já aconteceu, é através de algo que aconteceu e deu muito certo, é através de um experimento diferente. Então, sim, a teoria vai contar bastante para o nosso embargo na profissão, porque quando a gente vivenciar aquilo na prática, a gente vai ver, de fato, realmente acontece isso. Então, a gente precisa, sim, ter uma boa fundamentação teórica, bem firme e consistente, para, quando pisar lá fora, a gente ter plena consciência do que vai acontecer. A criatividade é algo que não se aprende? E aí? A criatividade se aprende, sim. Se estimula, né? Se estimula, né? E a criatividade, quanto mais você cria, mais você desenvolve. Então, o arquiteto ele tem que ter muito isso. Ele não pode parar de pesquisar, ele não pode parar de ter suas referências, porque através delas é que que o arquiteto desenvolve ainda mais a sua criatividade. É preciso saber desenhar para ser um bom arquiteto? Não. Mas não é desenhar casinha, bonequinho, não, né? Também. Claro que, se você tem um dom do desenho artístico, isso vai ajudar muito na faculdade, isso vai ajudar muito na sua vida profissional. Agora, não quer dizer que quem não sabe desenhar, quem não tem um dom artístico, isso não quer dizer que ele não vai ser um bom arquiteto. Ele pode ser um ótimo arquiteto. Porque na faculdade a gente aprende as técnicas de desenho. Então, a gente aprende o desenho técnico, né? E isso vai desenvolvendo ao longo do curso, né? Então, qualquer pessoa, não necessariamente que saiba desenhar bem, qualquer pessoa pode ser arquiteto. Se ele gostar, se ele, né, se identificar com essa profissão, ele pode sim. Isso. Muita gente também pergunta e fala, eu gosto muito de desenhar, então acho que eu vou fazer arquitetura. Aí você diz, não, calma. Porque a gente usa a prática do desenho 3D, um croquis, para a gente entender o ambiente, mas é que nem ela disse, também tem a parte técnica. Então, é muita coisa que se aprende quando você chega na faculdade. Então, primeiro, eu acho que você tem que ter a vontade. Se você acha a profissão de arquitetura algo bom, bonito e importante, e você tem aquela vontade de se lançar nela, vá com a cara e com a coragem, porque desenhar não é um pré-requisito, assim. Coisa boa. Olha aí, nas portas do Enem, os futuros arquitetos não precisa desenhar, gente. Vamos lá. Precisa saber. Já foi perguntado. Maquete é coisa de ensino fundamental e médio? Se usa maquete hoje em dia?
Maquete não é só coisa de ensino fundamental e médio, né? Hoje, o que nós temos, que é mais incorporado pelo mercado da construção civil, são as maquetes eletrônicas. São feitas em softwares específicos para isso, né? Inclusive, são aqueles softwares que permitem criar imagens que se aproximam o máximo do real, né? Do real eu falo, caso esse projeto seja executado, ele ficará dessa forma, né? Então, você consegue produzir imagens com texturas, luzes, sombras, né? Então, assim, não é coisa de ensino fundamental, porque, assim, é uma das ferramentas de convencimento, inclusive, é uma das ferramentas pela qual o arquiteto consegue convencer o cliente de que ele conseguiu atingir aquela melhor solução, né? Exatamente, né? E não só a maquete feita dentro de um software, mas a maquete física também. A maquete física, ela dá pra gente uma noção de proporção, né? Uma noção de espacialidade muito grande, né? A diferença entre a maquete física e a maquete feita no computador é que na maquete feita no computador você pode colocar movimento, né? Então você direciona o olhar de quem está observando para o ângulo que você quer, para o ponto específico do projeto e tal. Na maquete física, né, você não tem a questão do movimento. Só que, em termos de representação e de visualização do projeto, ela é tão eficaz quanto. Também existe uma diferença, tá, Cláudia? Tem a maquete final do projeto, depois que ele foi finalizado, você representa ele com todos os detalhes necessários para o entendimento. Mas tem outro nível de maquete, que é a maquete usada durante o processo criativo, que se assemelha mais ao estudo volumétrico. Então, exatamente. Então, é essa maquete que é feita sem muito detalhe, como um estudo de massa, em que quem está criando vai manipular as formas, né? Então, essa parte aqui não está boa, eu descolo, colo em outro lugar. Então, assim, ela é extremamente eficaz para o processo criativo, não é nada arcaico, tá? Não é nada de feira de ciências. Não, de jeito nenhum. E é uma das ferramentas imprescindíveis para o nosso trabalho. Coisa boa, muito bem. O projeto, ele encarece uma obra? E aí? Essa eu vou responder. Então, Cláudia, na verdade, pelo contrário. Eu acho que uma das coisas mais brilhantes da arquitetura e que diferencia um profissional no mercado de trabalho é o seguinte. Imaginem que um terreno, um lote, um local que vai ser implantado um novo empreendimento, uma nova obra, é uma tela em branco. E ali existem dificuldades, sejam elas com relação a clima, porque fica num local que poderá ser mais quente, ou seja ela porque fica em um local que venta muito, que é muito frio. Então o arquiteto, além de ter o dom da criatividade, ele também tem que ter a sabedoria de como adaptar ao melhor projeto para a resolução dos acontecimentos que vão serem gerados ali. Hoje nós estamos em um momento em que meio ambiente, aproveitamento da água, tecnologia, veja, energia solar hoje é uma realidade. Então, assim, quando um bom profissional projeta naquele lote, naquele local, um projeto em que o investimento será bem direcionado, ele vai ter automaticamente um custo-benefício que, ao fim da obra, tudo será justificado. Um exemplo, se hoje uma obra ela é automatizada, ela conta com recursos de automação, onde você, com o seu celular, onde você estiver no mundo, você vai conseguir, poxa, hoje está muito quente, eu quero chegar em casa daqui a 20 minutinhos e quero que o meu quarto esteja a 20 graus. Então, você vai ligar o seu ar-condicionado lá pelo Wi-Fi, e quando você chegar em casa vai estar as luzes acesas, as cortinas abertas, as cortinas fechadas. Caso ocorra qualquer coisa em casa, de onde você estiver, você vai visualizar. Então, assim, existem muitos recursos hoje que a arquitetura traz para nós, construtores, traz também para a engenharia como solução que nos ajuda a economizar e deixar um projeto ainda mais funcional, ainda mais confortável. Porque, na verdade, quando a gente fala em projeto de casa, você está trabalhando com o sonho e com a vida das pessoas que ali vão residir.
Então, você não pode pensar apenas no belo, no estético. Você também pensa em como aquela família vai ficar mais confortável, como aquele lar ele vai ser um lar mais harmônico. Como um exemplo, vamos pensar numa casa de primeiro andar, onde você tem uma pessoa com alguma deficiência, uma pessoa que tem uma certa idade. Então, você vai ter que dar uma solução para aquela situação. Como a Vitória falou, o CR ele é brilhante porque cada lote é único. Então, cada lote tem uma posição, cada lote tem um aclive, tem um declive. O que é legal para um pode não ser para o outro. Mas naquele lote específico, que foi o lote desse desafio, do concurso, você pode criar uma fachada enorme. A casa tem 2 fachadas porque ela é esquina, mas você não pode esquecer que você tem que obedecer todas as normas de acessibilidade. Então, é uma casa que a pessoa pode ir morar nela agora e morar nela até os seus 70, 80, 90 anos de vida, eu espero. Então, será que no futuro ela vai ser tão funcional quanto hoje? Então, é um olhar para os próximos dias. Pensar em tudo isso. E o projeto ele é fundamental para ocorrer essa racionalização do custo, para que seja um custo interessante. Obra barata versus obra econômica. Vamos lá, essa realmente é uma pergunta excelente. Hoje, no ramo da construção civil, e em vários outros também, nós, graças a Deus, no nosso país, temos excelentes produtos à disposição. O mercado ele é bem aberto. Então, buscar e pesquisar, eu acho que é o ponto principal para você equacionar isso. De forma que a obra ela pode se tornar barata, mas de uma maneira negativa, onde você vai, de repente, economizar em coisas que não são interessantes. Um exemplo, eu já passei... É o chamado barato que sai caro. Eu já passei por situações onde o cliente não queria contratar um profissional da engenharia. Que ele disse, poxa, o meu arquiteto já criou o meu projeto, para que agora um engenheiro? Mas é o engenheiro que vai fazer o cálculo estrutural para que aquele projeto se torne realmente tão bom quanto ele foi projetado para ser. Então, aquela economia mínima que você queria fazer vai influenciar na segurança da sua obra. Então, realmente, é uma economia que sai caro. Porém, no momento que a obra está ali na fase de acabamento, você fazer uma boa pesquisa de mercado, você procurar em vários sites, em várias lojas, produtos hoje de várias marcas são semelhantes e também todos têm qualidade e com preços cada um no seu cada qual. Então, existe a economia boa, que pode ser feita, que é saudável, e também existe a economia que vai sair caro depois, e é por isso que você quer construir a sua casa, você quer construir o seu empreendimento, seja o que for, procura um bom profissional de arquitetura, um bom profissional de engenharia, uma boa empresa para te auxiliar. Se não é para auxiliar na construção como um todo, mas para lhe dar uma consultoria de como você vai conseguir economizar da forma correta. E graças a Deus hoje no nosso mercado arapiraquense, no mercado alagoano, temos inúmeros profissionais de mão cheia para atender a todo o público. Isso mesmo. Contratar profissionais, né, capacitados não é gasto, é um investimento, né? E uma obra econômica, eu diria que é uma obra bem planejada. E para você planejar bem, você precisa ter tempo hábil para isso antes de iniciar a obra. Porque muita gente fica muito ansioso em querer começar logo a obra e aí acaba começando com o projeto ainda não finalizado. Então, ainda não tem a compatibilização feita entre os projetos, porque um projeto de uma casa, por exemplo, qualquer outra construção, você tem um projeto de arquitetura, você tem o hidrossanitário, né? Você tem o estrutural, você tem o elétrico, e aí você tem inúmeros projetos. Então, se eles não estiverem compatíveis entre si, que isso se dá no planejamento antes de iniciar a obra, pode surgir muitos problemas durante a obra. Então, isso vai gerar mais custo, mais tempo, né? Quebra-quebra, refazer o que já foi feito. Então, tudo isso vai gerando muito mais gasto e muito mais tempo, né? Então, a obra econômica, né, é aquela onde você tem um planejamento bem feito antes de iniciar a obra. Quer completar alguma coisa? E é bom salientar também que o arquiteto, como ele disse, ele nunca tem o trabalho sozinho.
ele tem uma equipe. Então, ele precisa do tempo, ele também precisa conversar com o cliente, porque o arquiteto ele sempre vai trabalhar em cima do quanto que o cliente pode gastar e dentro do que ele quer. Então, a diferença de um bom profissional é isso, porque ele vai entender até que ponto o cliente está disposto a ir e quanto que ele tem para investir na sua obra. E, pelo que eu vejo do mercado, uma grande dificuldade também das pessoas entenderem isso é que, às vezes, o arquiteto ele recomenda determinado material, porque ele sabe que a qualidade vai ser boa, porém, ele também dá o viés de um similar, que vai ter o mesmo resultado. Mas, às vezes, a pessoa, ela tentando economizar mais, ela vai querer o inferior. Então, é esse jogo de conversa, é você entender, fazer com que o seu cliente entenda que aquilo realmente é necessário. Vamos agora para o nosso momento de mural, né, com algumas imagens tiradas da internet, só para a gente comentar, né, sobre o assunto. Coloca na tela, Pirulito, a primeira imagem. Sem criatividade na arquitetura. E aí? Meu sonho é ser arquiteta, mas eu não tenho criatividade. E agora? Socorro! Eu acho que qualquer pessoa que quer ingressar que quer seguir a carreira de arquiteto é apavorado por isso, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir ser criativo o suficiente a ponto de fazer algo bom? O processo da criação. Exato. Só que a criatividade ela pode ser exercitada diariamente, né? Então, isso é algo que pode ser, sim, desenvolvido e expandido ao longo do tempo, dependendo de uma iniciativa do profissional de pesquisar, de se aventurar, né, em novos materiais, novas tecnologias, novas linguagens. Então... Tem algum ramo dentro da arquitetura que não precise de criatividade? Tem. Não precise pouco, né? Criatividade, acredito que todas as profissões, né? Existe a etapa que a Renata acabou de citar aqui, né, que já é de uma etapa mais executiva, em que você realmente vai fazer vai só preparar um desenho e preparar todas as informações necessárias para a obra ser construída, em que nessa etapa, digamos, se cessa a parte de criação. Todas as características já foram definidas, as plásticas, estéticas, né, as questões espaciais, e aí tem essa etapa de compatibilizar todos os projetos, né, que vão ser responsáveis pela vida do edifício. Então, nessa finalização de etapa mais técnica, onde a gente detalha projeto hidrossanitário, elétrico, estrutural, né, a especificação de alguns materiais também, né, eu acho que a criatividade, exatamente, se for exigido, ela é em menor dose que no começo. Por experiência própria, logo no início do curso, os primeiros trabalhos a gente tinha que construir algo abstrato. E eu lembro que no primeiro trabalho eu fiquei pensando e nada vinha e eu comecei a me desesperar. Isso acontece, tá, gente? É normal. Então, até eu entender como era que eu deveria agir diante das situações para poder aprimorar, para poder resgatar aquele processo de criatividade, leva um tempo. Então, você deve ser paciente também, porque aquilo vem e é natural. Então, assim, eu me frustrei do início, mas depois fluiu. E eu vi que eu tinha um viés, eu tinha uma linha de raciocínio. Tem um que pouco estimulou a minha criatividade também, a partir de né? então. Só para complementar, Cláudia, todos nós aqui, né, em níveis diferentes, a Maria Vitória, que ainda é aluna, nós que somos formados há algum tempo e já temos uma atuação tanto na academia quanto no mercado, mas em menor grau, mas temos. Até os arquitetos mais famosos, todos eles, nesse processo, são acometidos por uma coisa que a gente chama de tensão psíquica. Existe essa tensão. Só que essa tensão ela não pode paralisar você. Uma das coisas que a gente aprende é administrar. Mas é essa tensão, essa dúvida, essa incerteza que vai fazer com que você crie algo novo. Que você não parta de uma solução já pronta, né? Então, eu acho que sim, é necessário existir essa tensão, mas a gente, ao longo do tempo, da profissão, a gente aprende a lidar com ela da melhor maneira. Em relação a esse tempo de profissão,
chega algum momento, e isso eu acredito que em todas as profissões, no jornalismo eu consigo tocar bem nisso, que chega uma hora que você diz, não sai nada. E agora? Bloqueio que secura, criativo. né? Acontece isso também na arquitetura? Acontece um pouquinho. Pelo menos enquanto que eu estou estudando ainda, mas acontece um pouquinho. E vem muito dessa tensão psíquica, porque às vezes a gente está tão preocupado em produzir algo logo, em pensar no tempo, que a gente acaba bloqueando a nossa criatividade. Então, isso é uma coisa bem recorrente, mas é tempo ao tempo. Trabalhar isso, exatamente. né? Assim como tudo na vida, Sim. né? Chega sempre no momento que a gente pode, né, ter essa tensão. Mas eu acho que tudo a gente tem que também aprender a relaxar também, né? Descansar a mente. Muitas vezes a criatividade vem quando a gente menos espera. A gente está numa reunião social, de repente vem uma ideia, então você pega um papel, uma caneta, já pra não desenha esquecer. ali, né? Já anota. Às vezes você está deitado para dormir e aí você já aconteceu várias vezes. Eu estou deitada para dormir, me levanto, pego um papel, uma caneta para poder anotar aquela ideia que surgiu. Então a gente não tem que se preocupar tanto com isso, porque acontece realmente essas tensões psíquicas, mas a gente tem que saber lidar e tem que saber, né? Relaxar também para poder deixar a criatividade fluir. Coloca outra imagem. Outra imagem. Pronto, essa imagem aí na tela. A ideia, o projeto, vem a ideia, puxa ali, puxa aqui, processo da criação. A parte mais difícil é o ponto de partida de todo projeto, a ideia. Mas isso é relativo. Depende do tipo de projeto que você está fazendo. Por exemplo, esse do Sierra, a residência. Então, a gente sabia que nós tínhamos algo muito bem fechado, orquestrado, porque era um objetivo era aquilo. Porém, e como organizar essas ideias? Porque, como eu disse, um trabalho em equipe, várias pessoas pensando, muitas ideias surgem. Então, eu acredito que o jogo de cintura que o arquiteto deve ter é de saber equacionar isso, de saber equilibrar, de trazer as diferentes propostas para, na hora do ideal, a ideia fluir por completo. Coloca outra imagem. Fases do processo criativo, a iluminação. Eita, que complicado, hein? Iluminação, o momento em que a ideia aparece. E aí? O que é que eu poderia comentar sobre isso, né? Sobre esse estalo de inspiração que a gente é mais conhecido por nós da área como insight. Sim. Eles acontecem, isso é verdade. Que é aquele momento, inclusive isso é um termo que se usa em artigo científico, é que é o momento ahá, né? Que é como se ahá, né? Descobrir, né? Conseguir descobrir a ideia. Mas também não é para ficar sentado esperando, não, né? Exato, que é como se fosse aquela luz que vem, como a imagem anterior mostrou, e ela acende tudo de uma só vez e clareia tudo. Só que esse insight, ele vem quando você inicia realmente o seu trabalho de desenho, né? O seu trabalho de mudar, modificar o que já foi feito antes, refinar uma ideia inicial. Então, assim, esse insight ele não vem se você, como a Maria Vitória falou, não sair do canto. Você tem que ter um ponto de partida. Vou projetar a casa no Sierra. Meu ponto de partida pode ser definir, sei lá, onde é que vai ser, qual vai ser meu ambiente principal. Vai ser o escritório. A partir dele eu começo a desenvolver essa ideia. E aí o projeto vai crescendo e tomando corpo. E durante esse percurso, várias ideias podem povoar o meu trabalho, né? Só que essas ideias só povoam se eu começar de algum lugar, né? Então, eu posso dizer, assim, sem medo de errar, desconfio das pessoas que conseguem criar tudo na cabeça, colocar tudo no papel, quando tudo já foi resolvido mentalmente. Para mim isso não existe, né? Então vai ter que ter desenho, vai ter que ter pesquisa, e aí os insights vão aparecer, né? Eles vão vir. Coloca outra imagem. Olha aí o projeto, desafio de arquitetura. Aí tá
Essa foi a foto finalistas. das 11 Os equipes seis, que entregaram. As 6 equipes? Não, aqui Não, tem... foram todas. Isso, aqui nós temos as 11 equipes que entregaram. Esse foi o dia da gincana, Sim. porque a gente teve alguns encontros periódicos. Esse foi no dia 18, que foi no dia do anúncio do resultado da primeira fase, para dizer os 6 finalistas. Momento difícil, né? Mas que deve ter movimentado bastante lá o grupo. Então, foi um momento bem legal, onde todos puderam compartilhar um pouco mais do desafio do concurso e até uma mensagem para os que não foram classificados, é que é o seguinte: tudo você leva algo bom, algo positivo. Então, todo esse momento, toda essa inspiração, o trabalho que você desenvolveu, teve uma equipe que por 15 minutos não conseguiu integrar, mas o que acontece? Tem um edital, faz parte do concurso, temos que seguir as regras, mas só de ter feito o projeto, dele ter ficado pronto, já é algo muito bom. Porque dali vão surgir novas ideias. Sim. Esse projeto que foram desenvolvidos agora pelas 11 equipes, por mais que no concurso eles não evoluíram, os 6 evoluíram e talvez um seja edificado, mas no futuro próximo, aquele projeto pode ser muito semelhante à necessidade de um cliente. E você pode utilizar aquilo como base para respaldar um novo projeto, uma nova situação. Então, o que tudo isso gera é que é o mais positivo. E o prazo para entrega hoje e o resultado. Vamos acompanhar aqui, viu? Hoje é a entrega da segunda fase, Sim. que comporta a parte mais técnica, digamos assim, em relação a... O que é que eles vão entregar hoje? Eles vão entregar as plantas baixas, vão entregar volumetria externa, volumetria interna, um corte, e eles vão entregar isso em painéis. No dia 8, eles entregam um vídeo, porque eles vão poder explicar melhor qual foi a solução que eles tomaram, né? Mostrar melhor a casa, internamente, externamente, o entorno. Então, eles ficam livres para poder fazer um vídeo, que o vídeo é entregue dia 8. E daqui até o final do mês, a gente vai ter tudo organizado pela Alamedas, vai ter um evento onde vai ser convidados arquitetos, né, do mercado de trabalho, que trabalha na área, junto com a avaliação da empresa Alamedas, e aí vai ter uma avaliação tanto dos painéis quanto do vídeo, nessa solenidade, onde no próprio momento vai ser dito os ganhadores, no caso, né, primeiro, segundo e terceiro colocados. Coisa boa, vamos acompanhar esse momento. Isso que eu tinha para falar, aproveitando o espaço também, para todos que já estão acompanhando e para os que não estão ainda, nas redes sociais, você no Sierra, dos alunos também, que são diversos, das equipes, vai lá, acompanha, vê como tá ficando os projetos, dá a sua opinião, o que você mais gostou. Esses dias foi feita uma enquete lá no Instagram, e nessa enquete tiveram mais de 1000 votos. E isso nos ajuda também a entender o que a população acha daquele projeto. E eu acho que isso é uma referência muito bacana. Então acompanhe nas redes sociais, está sendo muito interessante. Coisa boa. E vamos para mais um intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta daqui a pouco com a Hora da Notícia. No primeiro Desafio Sierra de Arquitetura, os times inscritos têm como missão principal atender aos gostos da família Gonçalves, que espelha características muito comuns na sociedade atual. O patriarca da família Gonçalves é o empresário Lucena, de 42 anos de idade, casado com a nutróloga Eva, de 38 anos. Juntos, eles são os pais do Henrique, de 8 anos, e da Beatriz, de 10 anos. O empresário Lucena gosta de trabalhar em casa, quando necessário enviar e-mails e atualizar sua agenda, faz parte do seu cotidiano. Após se desligar dos negócios, Lucena e sua esposa gostam de ler, meditar e se conectar com a natureza. Adoram receber os amigos e apreciar um bom vinho. Os filhos do casal são bastante estudiosos. Henrique adora futebol e Beatriz ama balé e música.
A família ainda conta com 2 mascotes, Hollywood e Simba. E também tem a Dona Rita, a secretária do lar que trabalha há anos com a família Gonçalves. Já é considerada praticamente da família. Estamos aguardando o melhor projeto que irá atender a família Gonçalves. Usem e abusem da criatividade e do bom gosto. Estamos ansiosos para conhecer os projetos. Residencial Sierra, o melhor lugar para viver. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E a emancipação política de Arapiraca reuniu centenas de pessoas para celebrar os 95 anos de Arapiraca. Confira. Centenas de pessoas se reuniram no Bosque das Arapiracas para prestigiar os 95 anos de emancipação política. Uma festa para comemorar lutas e vitórias. Uma história que cresce a cada dia. Educação é um carro-chefe de qualquer local. Por isso que a gente está investindo. O salário é pago em dia, principalmente o investimento em equipamentos, em qualificação dos profissionais. Essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, trazendo o ex-ministro Paim, o ex-presidente do FNDE, que são dos PT, e trazendo as secretárias do Ceará, que são do PSDB. Então a gente junta e traz o conhecimento independente. A educação não tem bandeira, é a bandeira da liberdade, a bandeira do conhecimento. É isso que o professor Moacir sempre me ensinou. Hoje a gente fez um planejamento aqui para dar segurança
paz e que todo mundo desfile tranquilo. Arapiraca tem muita coisa para comemorar nesses 95 anos. Aos 20 anos atrás, Arapiraca tinha apenas um curso de nível superior. Hoje nós temos 54 cursos de nível superior. E um mototaxista teve a moto roubada no bairro Primavera, aqui em Arapiraca, na noite da última quarta-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram aí o momento do assalto. Por volta das 18 horas, nas imagens é possível ver o condutor parando a motocicleta, uma Honda CG 160 de cor vermelha, e quando o suposto passageiro mostra a arma e a vítima desce do veículo após a ação, o acusado sobe na moto e foge. A polícia foi acionada e realizou rondas nas imediações em busca do suspeito, mas ninguém foi encontrado. Ainda não há informações sobre a identificação do acusado. Uma pena, não é? Cuidado. Arapiraca. Certas horas do dia. Quer dizer, se bem que não tem horário mais não, né? Tem que ter esse cuidado dobrado e redobrado. Volta para cá, Pirulito. E agora já para as nossas considerações finais. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do projeto, né? O projeto pronto, foi escolhido, né? Mas tem um profissional aí para dar o suporte, né, a todo o projeto. Uma vez finalizada essa segunda etapa e todo o processo do concurso, chega a hora de executar, né? De executar o projeto e como os projetos escolhidos e o que vai ser construído, que foi escolhido em primeiro lugar, foi feito por alunos, é de autoria de alunos, então nós da UFAL, que já somos profissionais formados, já temos a carteira profissional, né, para ser exato, para ser claro, a gente vai se responsabilizar, né, dar o suporte, tanto para ele ser executado, quanto se responsabilizar pela execução do projeto, né? Então, isso vai depender de um registro de responsabilidade técnica, exatamente, tudo feito com a maior responsabilidade. Certo. E acredito que tenha sido liberto uma exigência também do grupo, né? Sim, claro. É uma coisa que nós mais prezamos, é realmente trabalhar dentro de toda a legalidade possível, até porque o que nós mais buscamos é que o cliente do Grupo Alamedas, e isso é uma realidade nos nossos mais de 10 anos de trabalho aqui na região, fidelizar e passar a segurança para o cliente, que aquilo foi feito com os profissionais adequados, com os materiais adequados, até porque nós damos uma garantia em cima de tudo que nós fazemos, com a nossa responsabilidade enquanto empresa e toda a responsabilidade dos profissionais que prestam esse serviço. Da mesma forma que os professores vão ser responsáveis pelo projeto arquitetônico, a nossa equipe de engenharia vai ser responsável pela execução, vai ser feito um projeto estrutural, também vai ser feito o projeto hidrossanitário, elétrico, então assim, a edificação vai ser feita conforme todas as normas vigentes no momento. Coisa boa, né? Então, gente, nosso tempo realmente está bem estourado. Queria agradecer a presença da Renata Torres, ela que é professora da UFAL, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Renata, muito obrigada pela sua participação. Parabéns também pelo projeto, né? Estar junto aí desse, eu acredito que seja um evento, né? E estimular sempre mais e mais os alunos. Obrigada pela participação. A gente que agradece e espero que a gente tenha outras oportunidades também, né? Até para mostrar, né, quem vai ser o grande vencedor. A gente agradece essa oportunidade. Queria agradecer também o Edler Oliveira, ele que é arquiteto e urbanista e professor assistente também da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigada pela participação e a disponibilidade de estar com a gente. Nós que agradecemos o espaço na TV Ops, né? Agradecer também ao Grupo Alamedas por ter tido essa iniciativa brilhante, né? Eu acho que isso é uma oportunidade não só para os alunos de um reconhecimento profissional,
Mas cada vez que uma iniciativa dessa é tomada, a gente torna a profissão mais reconhecida na sociedade como um todo. Então, esse projeto, ele sim, é mais um concurso que vai demonstrar para as pessoas a importância que tem o arquiteto e o urbanista, né, e a sua atuação dentro da sociedade. Então, muito obrigado pelo espaço, espero que venham outras oportunidades. Com certeza, vamos ficar acompanhando até o final. E Maria Vitória, muito obrigada também pela participação e parabéns, né, estar aqui já entre as finalistas. E parabéns também à equipe, né? Sim, obrigada pela oportunidade. Sim, estou representando as 6 equipes finalistas, estou muito feliz e ansiosa, esperando pelo resultado, também satisfeita com a nossa produção, com o que a gente conseguiu. E também com o respaldo, o apoio que a gente teve. Então, muito gratificante e espero nos encontrarmos aí. Com certeza. Queria agradecer também o Liberto Júnior, ele que é diretor executivo do Grupo Alamedas. Obrigado pela presença e parabéns também, né, para todo o grupo aí pela iniciativa de tão belo projeto de reconhecimento realmente aí dos estudantes, né, motivar a criatividade e a inovação. Poxa, eu que agradeço o espaço da TV Ops, agradeço também a todo o corpo da UFAL, todas as pessoas envolvidas nesse concurso, que não são poucas, nós nos dedicamos muito para trazer o melhor para os alunos, para os parceiros. Queria também parabenizar todas as equipes que participaram, porque aceitaram o desafio, aceitaram ali o compromisso de desenvolver um projeto e novamente convido a todos a acompanhar nas redes sociais, mandar suas sugestões, suas críticas, que também é importantíssimo. E espero realmente que o melhor vença. Desejo uma boa sorte a todos. E vamos seguir com o concurso e as próximas etapas. Coisa boa. Eu queria agradecer você também que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando que mais informações aí às 12h30 no Cidade em Foco e às 14 horas tem esporte. Top Esporte aqui na casa. A todos um ótimo final de semana. O nosso compromisso, segunda-feira, nesse mesmo horário, às 9 horas. A todos um ótimo dia. Um ótimo final de semana e até segunda. No primeiro Desafio Sierra de Arquitetura, os times inscritos têm como missão principal atender aos gostos da família Gonçalves, que espelha características muito comuns na sociedade atual. O patriarca da família Gonçalves é o empresário Lucena, de 42 anos de idade, casado com a nutróloga Eva, de 38 anos. Juntos, eles são os pais do Henrique, de 8 anos, e da Beatriz, de 10 anos. O empresário Lucena gosta de trabalhar em casa. Quando necessário enviar e-mails e atualizar sua agenda, faz parte do seu cotidiano. Após se desligar dos negócios, Lucena e sua esposa gostam de ler, meditar e se conectar com a natureza. Adoram receber os amigos e apreciar um bom vinho. Os filhos do casal são bastante estudiosos. Henrique adora futebol e Beatriz ama balé e música. A família ainda conta com 2 mascotes, Hollywood e Simba. E também tem a dona Rita, a secretária do lar que trabalha há anos com a família Gonçalves. Já é considerada praticamente da família. Estamos aguardando o melhor projeto que irá atender a família Gonçalves. Usem e abusem da criatividade e do bom gosto. Estamos ansiosos para conhecer os projetos. Residencial Sierra, o melhor lugar para viver.